Horizon and American Saga Chapter 1 opens in theaters June 28th. Please welcome Kevin Costner. Tomei esta decisão e sei-o no meio da confusão e da confusão de todos à minha volta que me amavam, que se preocupavam comigo. Para aqueles que me conheciam, talvez rissem baixinho. Rissem! Dizendo, que raio é que ele pensa que está a fazer? Kevin Costner é aquela celebridade que toda a gente conhece. Protagonizou tantos filmes, conquistou corações no grande ecrã. Yellowstone regressou no domingo à noite e rapidamente revelou o destino da personagem de Kevin Costner, John Dutton, após a saída do ator da série, e fez com que as pessoas sentissem que o conheciam pessoalmente, mesmo sem nunca o terem visto. Mas a fama não significava que Kevin se sentisse sempre reconhecido na vida real. Por vezes, escapava às luzes vibrantes de Hollywood para encontrar momentos de tranquilidade. Colocava um boné, óculos escuros e misturava-se na multidão, tornando-se apenas mais uma pessoa no mundo. Mas e se, durante uma dessas escapadelas, ele encontrasse alguém de quem já quase se tinha esquecido? Junte-se a nós para discutir os cenários que levaram Kevin Costner a reparar numa mulher com deficiência do seu passado. O início de uma história inacreditável. Numa tarde soalheira, Kevin decidiu parar num pequeno café numa cidade tranquila. O café era simples, acolhedor, com o cheiro do café fresco no ar. Sentou-se num canto, apreciando o silêncio. Mas enquanto bebia o seu café, perdido no seu próprio mundo, algo de estranho aconteceu. Uma sensação estranha, mas familiar, invadiu-o. Olhou para cima e foi então que a viu. Estava sentada sozinha em uma mesa próxima. Havia algo no seu rosto, na sua postura. Ela parecia definitivamente familiar. Não conseguia afastar a sensação de que ela era alguém que conhecera há muito tempo. Kevin tentou lembrar-se. A sua mente a mil. Seria ela mesmo? Anos antes de toda a fama, conhecera uma jovem que o marcara. Ela não era famosa. Não pertencia à sua área de atuação. Era apenas uma pessoa bondosa. Alguém que o tratara com genuíno carinho no momento em que ele mais precisava. Lembrava-se do riso dela, das suas palavras simpáticas, da forma como o via apenas como Kevin. Não como o ator, não como a estrela. Mas isso tinha sido há anos. E não a vira nem ouvira falar dela desde então. Seria ela? Será que ela estaria sentada a apenas algumas mesas de distância dele agora? O Kevin estava cheio de perguntas. Não sabia bem o que fazer. Enquanto ali se sentava, reparou em mais detalhes. A mulher parecia diferente do que ele se lembrava. Era mais velha, claro, tal como ele. Mas havia algo mais. Uma tristeza no olhar. Um cansaço que não existia antes. O coração de Kevin apertou. Ela parecia ter passado por momentos difíceis. Percebeu-o pela forma como ela segurava a chávena de café, com as mãos a tremerem ligeiramente, como se carregassem um peso insuportável. O Kevin sabia que tinha uma escolha a fazer. Podia ignorar esse sentimento, terminar o café e ir embora, fingindo que nada tinha acontecido. Ou poderia ir ter com ela e arriscar, mas hesitou. E se ela não se lembrasse dele? Pior ainda, e se ele tivesse percebido tudo mal, e ela não fosse quem ele pensava? Mas depois veio-lhe à mente uma recordação da sua bondade, do seu sorriso caloroso, da maneira como o tratara como um amigo quando ele precisou. Ela já se tinha esforçado para ajudá-lo a sentir-se incluído. Agora, sentia que era a sua vez de fazer algo, mesmo sem ter a certeza do que iria acontecer a seguir. Kevin respirou fundo, com o coração a bater forte enquanto se levantava. Com passos cautelosos, caminhou até a mesa dela. Tentou parecer calmo e simpático ao pedir desculpa por se ter aproximado dela de repente e perguntou-lhe se a conhecia. A mulher ergueu os olhos, arregalados de surpresa. A princípio, pareceu confusa, como se não conseguisse acreditar em quem estava à sua frente. Então, uma centelha de reconhecimento cruzou o seu rosto, e os seus olhos encheram-se de um misto de surpresa e emoção. Abriu a boca para falar, mas, por um instante, não lhe saiu qualquer palavra. Finalmente, ela conseguiu sussurrar o nome dele. Sorriu, aliviado e cheio de ternura. Assentiu afirmativamente e referiu que já não se viam há muito tempo. Entreolharam-se, as memórias de anos passados a relaxarem nas suas mentes. Parecia chocada, quase incrédula, como se a vida tivesse pregado uma partida maravilhosa ao reuni-los depois de todo aquele tempo. Começaram a conversar, a pôr a conversa em dia, a partilhar pedaços das suas vidas. Mas, à medida que Kevin ouvia, reparou em algo mais. Ela estava diferente agora. Perante algo difícil, reparou na cadeira de rodas dobrada ao lado da mesa dela.
Uma sombra pareceu cruzar-lhe o rosto enquanto falava, como se houvesse uma história que ainda não estivesse preparada para contar. Mas sabia que aquele não era apenas um encontro casual. Era o destino. Destino. Uma segunda oportunidade. E não iria desistir dela. Quem era esta mulher? Kevin sentou-se à sua frente, sorrindo calorosamente, e sentiu a curiosidade aumentar a cada segundo. Enquanto conversavam, pedaços dos seus passados começaram a conectar-se. O seu nome e era Katie, e, de repente, a mente de Kevin voltou ao momento em que se conheceram. Parecia uma vida inteira atrás. Uma memória guardada tão profundamente na sua mente que quase a esquecera. Mas agora, ali estava ela, real e à sua frente, a despertar memórias que ele nem sabia que tinha. Kevin conhecera Katie nos seus primeiros tempos como jovem ator, quando ainda lutava para se destacar. Naquela altura, não era um grande astro, era apenas mais um ator, a tentar entrar no mercado, sentindo o peso de cada rejeição que lhe chegava. Naquela época, Hollywood estava repleta de luzes brilhantes, rostos esperançosos e sonhos que, muitas vezes, eram destruídos tão rapidamente como construídos. Era fácil sentir-se sozinho naquela multidão, perdido e desanimado. E foi aí que conheceu Katie. Katie trabalhava num pequeno café perto de um dos estúdios de seleção de elenco onde Kevin tinha feito audições. Era o tipo de pessoa que nos fazia sentir em casa assim que entrava. O seu sorriso era contagiante, a sua gargalhada leve. E ela tinha uma forma especial de perceber quando alguém estava a ter um dia difícil. Para Kevin, que enfrentava rejeição atrás de rejeição. A bondade de Katie era uma lufada de ar fresco. Cada vez que passava por lá, Katie cumprimentava-o com um sorriso caloroso, perguntando sempre pela sua última audição, fazendo-o sentir que os seus sonhos eram importantes. Ela ouvia-o, encorajava-o e nunca o fez sentir que as suas ambições eram tolas. Era raro encontrar alguém como ela. Alguém que visse para além da fama e das luzes, que valorizasse as pessoas pelo que eram, e não pelo que se poderiam tornar. Com o tempo, Kevin e Katie construíram uma amizade discreta. Ela também lhe contava histórias sobre a sua própria vida. Katie não perseguia sonhos de Hollywood, mas tinha os seus próprios sonhos. Sonhos que não envolviam luzes brilhantes ou passadeiras vermelhas. Katie queria viajar, conhecer o mundo para lá da Califórnia. Ela falava sobre os lugares que queria visitar, os pontos turísticos que queria ver, e Kevin ouvia, cativado pela sua paixão pela vida. Havia algo de simples e puro na sua ligação com Katie. Uma amizade genuína baseada no respeito mútuo e na bondade. Nenhum dos dois esperava nada do outro. Foi uma amizade que manteve Kevin firme durante alguns dos seus momentos mais difíceis. Por mais portas que lhe batessem na cara, ele sabia que podia entrar naquele pequeno café e ser recebido pelo sorriso acolhedor de Katie. Mas, com o passar do tempo, a carreira de Kevin começou a arrancar. Começou a conseguir papéis maiores, a receber mais chamadas e, depressa, a sua vida se tornou um turbilhão de agendas, filmagens e viagens. As visitas ao café foram sendo cada vez mais raras. Por fim, teve de partir para um projeto que o tirou da cidade durante meses. Ele disse a Katie que ia ficar fora por uns tempos. E ela simplesmente sorriu e disse, vai atrás desses sonhos. Kevin, estarei a torcer por você. Quando ele voltou, ela já não estava lá. O café tinha mudado de dono e Katie não estava em lado nenhum. Kevin perguntou por ela, mas ninguém parecia saber para onde tinha ido. Assim, de repente, ela desapareceu da vida dele. Uma bela recordação de uma época em que ele estava apenas a começar. Sentia falta do calor dela, do seu riso e da forma como ela o fazia sempre sentir que era suficiente, mesmo quando o mundo lhe dizia o contrário. Agora, sentado à sua frente, Kevin apercebia-se de que a vida tinha cobrado o seu preço a Katie. Parecia diferente, mais velha, com rugas de sofrimento estampadas no rosto. Havia cansaço nos seus olhos, a expressão de quem enfrentara batalhas e talvez não tivesse saído ilesa. Olhou para a cadeira de rodas ao lado da secretária dela e sentiu o coração doer. Ela sempre fora tão cheia de vida, tão vibrante. O que tinha acontecido? Kevin quis perguntar, mas conteve-se, com medo de reabrir feridas. Em vez disso, concentrou-se no lado positivo, na alegria de a rever depois de todos estes anos. Riram dos velhos tempos, recordando as conversas engraçadas que tiveram e os sonhos que partilharam, enquanto conversavam. Porém, Kevin não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais na história de Katie. Manteve as palavras leves, mas havia uma tristeza por baixo da superfície, algo que não estava a dizer.
percebeu que ela se estava a conter, a proteger-se, como se tivesse medo de revelar toda a extensão do que tinha passado. Por fim, Kevin perguntou-lhe gentilmente o que lhe aconteceu depois de ele ter ido embora. Katie olhou para baixo, brincando com a borda da chávena de café. Por um momento, Kevin pensou que ela não responderia, mas depois ela suspirou, dando-lhe-se um pequeno sorriso triste. Depois, calmamente, disse que a vida acontece, e que às vezes é maravilhosa, e outras vezes é difícil, muito difícil. Esperou, dando-lhe o espaço, na esperança de que ela se sentisse segura o suficiente para partilhar mais. Uma parte dele queria envolvê-la num abraço, dizer que estava ali por ela agora, que não estava sozinha. Quaisquer que fossem as batalhas que ela tivesse enfrentado, Kevin sentia a necessidade de a apoiar, tal como ela o tinha apoiado um dia. E naquele momento, percebeu que aquele reencontro não era apenas um encontro casual, era uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de retribuir a bondade que ela lhe demonstrara. Uma oportunidade de ser o amigo de que ela precisava. Como Katie se tornou deficiente, Kevin sentou-se em silêncio, observando Katie enquanto esta desviava o olhar. Com os olhos focados em algo distante, conseguia ver que o sorriso dela era forçado, escondendo uma dor que não tinha notado antes. Após alguns momentos de silêncio, Katie começou a falar, em voz baixa, como se estivesse a extrair as palavras de um lugar que raramente partilhava com os outros. Kevin a via, com o coração apertado, enquanto começava a juntar as peças das dificuldades que ela devia ter enfrentado. Era a mesma Katie de que se lembrava, bondosa e forte, mas era evidente que a vida lhe tinha dado um caminho difícil a percorrer. Respirou fundo, parecendo reunir coragem para continuar. Katie explicou que um dia, pouco depois de Kevin ter saído para o seu grande projeto, sofreu um acidente de viação. Conduzia para visitar uma amiga quando outro carro passou o sinal vermelho e colidiu com o seu veículo. Foi um momento que mudou tudo num instante. Acordou numa cama de hospital, atordoada e desorientada, com médicos e enfermeiros à sua volta, a conversar apressadamente. A princípio, pensou que fosse apenas um pesadelo, mas depressa a realidade dos seus ferimentos começou a impor-se. O acidente deixou-a com uma lesão na coluna, e os médicos não tinham a certeza se voltaria a andar. Descreveu o medo, a avassaladora sensação de perda, enquanto estava deitada naquela cama de hospital, tentando conformar-se com um futuro que não tinha planeado. Tinha apenas 20 e poucos anos, com toda a vida pela frente. De repente, tudo o que sonhara, desde viajar e explorar até viver a vida em pleno, pareceu ter-lhe sido arrancado num instante. Kevin sentiu um nó na garganta enquanto ouvia. Não conseguia imaginar o quão difícil deve ter sido para ela enfrentar uma mudança tão drástica. Passar de uma vida cheia de possibilidades para uma limitada por desafios físicos. Lembrava-se de como ela era cheia de vida, de como o seu riso iluminava qualquer ambiente. E agora ela estava ali, a partilhar a história da sua dor e resiliência. Mas Katie não era de desistir. Apesar das dores, das cirurgias e das sessões de fisioterapia exaustivas, ela lutou para recuperar o máximo de independência possível. Passou meses em reabilitação, determinada a superar os desafios. Os dias eram longos e exaustivos, repletos de exercícios que testavam a sua paciência e força. Cada pequena vitória. Como mexer os dedos dos pés ou levantar as pernas. Era celebrada. Mas veio com um lembrete de quanto ela tinha perdido. Os amigos e a família de Katie apoiaram-na, permanecendo ao seu lado em cada passo difícil. Mas a viagem foi solitária de uma forma que não conseguiam compreender completamente. Houve dias em que a dor era tão intensa que ela queria desistir, mas, de alguma forma, encontrou forças para continuar. Descreveu os inúmeros momentos em que ficava acordada à noite, a olhar para o teto, perguntando-se se a sua vida algum dia voltaria a algo próximo do normal. Cada noite era uma batalha com os seus próprios pensamentos, com as dúvidas que tentavam infiltrar-se e convencê-la de que a sua vida estava destruída para sempre. Katie continuou a descrever o isolamento que sentiu durante a sua recuperação. Os amigos que não sabiam como ajudar afastaram-se, e os acontecimentos sociais tornaram-se lembretes difíceis. Até dolorosos, da liberdade que ela perdera. Sentia como se a vida fora do hospital e das paredes da terapia seguisse em frente sem ela. Mas, apesar da solidão, encontrava conforto em pequenas coisas. Cartas de alguns amigos com quem mantinha contato. Livros que lhe enchiam a mente de novos mundos e a força silenciosa da sua família, que nunca deixou de acreditar que ela encontraria o caminho. A sua voz vacilou um pouco, enquanto contava como se conformava com a realidade de que alguns sonhos poderiam permanecer apenas isso, sonhos.
Ela nunca escalaria montanhas ou correria pela praia. Mas ela começou a criar novos sonhos. Decidiu concentrar-se no que podia fazer, em vez do que não podia. Com o tempo, encontrou alegria em pequenas vitórias, em poder mover os braços livremente, em conseguir usar uma cadeira de rodas com facilidade e, por fim, em descobrir novos passatempos e paixões que nunca teria descoberto de outra forma. Durante este período exaustivo, Katie descobriu uma paixão por ajudar outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Assim que a sua recuperação estabilizou, começou a trabalhar como voluntária num centro de reabilitação, oferecendo apoio a pessoas que lidavam com lesões que mudariam as suas vidas. Tornou-se amiga e mentora de muitos, usando a sua história para inspirar esperança naqueles que se sentiam perdidos. Kevin sentiu uma onda de admiração e orgulho ao ouvir. Ali estava Katie, a rapariga de quem recordava com tanta alegria e risos, que enfrentara dificuldades inimagináveis e, ainda assim, encontrara uma forma de transformar a sua dor em algo significativo. Ela tinha construído uma vida com propósito, apesar das provações, apesar da tristeza. Era evidente que, embora a sua vida tivesse mudado de formas que ela não tinha escolhido, ela tinha escolhido fazer algo belo a partir dela. A ligação reacendida entre Kevin e Katie. Com o passar dos dias, a ligação entre Kevin e Katie só se fortaleceu. Superaram o constrangimento inicial da reconexão e estabeleceram-se num ritmo que parecia natural e tranquilo. Katie começou a sentir-se mais ela própria do que nunca. E Kevin, embora sempre a tenha apoiado, percebeu que a protegia cada vez mais. Não porque ela precisasse de salvação, mas porque percebeu o quanto se preocupava com ela. Uma tarde, aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. Algo que iria mudar tudo. Começou como qualquer outro dia. Estavam sentados na varanda da cabana de Kevin, aproveitando o ar fresco, quando Katie perguntou, quase casualmente, se Kevin a acompanharia a um evento para o qual tinha sido convidada. Era uma angariação de fundos para uma instituição de caridade que ajudava pessoas com deficiência, uma causa na qual Katie se envolvia profundamente há anos. O Kevin, como sempre, concordou sem hesitar. Ambos viam isto como uma oportunidade de passar mais tempo juntos, mas nenhum deles poderia ter previsto o impacto que este acontecimento teria na sua relação. Quando chegaram, o evento já estava ao rubro, repleto de pessoas influentes de todas as esferas da vida. Era o tipo de evento onde as celebridades da cidade se reuniam, mas Katie sentia-se à vontade devido ao propósito por detrás do mesmo. Estava ali não apenas como participante, mas como alguém que fez a diferença, alguém que dedicou a sua vida a ajudar outras pessoas que enfrentavam os mesmos desafios que ela. Enquanto caminhavam por entre a multidão, Katie e Kevin foram recebidos por velhos amigos e novos rostos. As pessoas pararam para conversar com eles, reconhecendo o trabalho extraordinário de Katie. E Kevin, sempre um cavalheiro, estava ao seu lado, orgulhoso da mulher em que se tornara. Mas depois, enquanto se dirigiam para o palco para os discursos, algo chamou a atenção de Kevin. Ali, do outro lado da sala, estava uma mulher que os observava há algum tempo. Estava sentada sozinha à mesa, com os olhos fixos em Katie. Algo na forma como a olhava. A intensidade do seu olhar provocou uma agitação no peito de Kevin. Enquanto Kevin picava Katie, perguntou-lhe se reconhecia a mulher do outro lado da sala. Katie virou-se, com o rosto a ficar pálido ao ver Bella, alguém que não via há anos. Explicou que Bella tinha sido uma das suas primeiras amigas depois do acidente, mas perderam o contato. Katie acreditava que Bella tinha lutado contra os seus próprios sentimentos, de estar presa, e ressentia-se de Katie por ter seguido em frente com a sua vida. Explicou que Bella tinha sido uma das suas primeiras amigas depois do acidente, mas perderam o contato. Katie acreditava que Bella lutava contra os seus próprios sentimentos de estar presa e ressentia-se de Katie por ter seguido em frente com a sua vida. Percebendo o peso da situação, Kevin apertou suavemente a mão de Katie, perguntando-lhe se queria falar com Bella. Katie hesitou, mas depois decidiu que estava na altura de encarar o passado. Caminharam até a secretária de Bella, onde um silêncio constrangedor pairava no ar, até que Bella cumprimentou Katie suavemente, dizendo que já tinha passado muito tempo. Katie respondeu que já tinha passado muito tempo, e as duas trocaram algumas palavras antes de a tensão abrandar um pouco. Katie abriu-se então, admitindo que tinha saudades de Bella, e não queria mais carregar o peso do arrependimento. Bella confessou que a sua raiva vinha do ciúme, incapaz de compreender como Katie tinha seguido em frente enquanto se sentia presa. Katie expressou a sua compreensão e garantiu a Bella que nunca a queria deixar para trás.
O momento de vulnerabilidade trouxe um sorriso ao rosto de Bella e admitiu que sentia mais a falta de Kate do que imaginava. Kevin observou as duas mulheres, orgulhoso da força de Kate para enfrentar aquele capítulo doloroso e curar as feridas do passado. Aquilo era apenas um prelúdio para algo mais, um final feliz. Nas semanas seguintes, Kate e Bella começaram a reconstruir a amizade fragmentada. Partilharam as suas lutas, falando abertamente sobre a dor que as separou. Ambas compreenderam que a distância emocional entre elas tinha sido causada por mágoas do passado, mas também reconheceram que agora tinham o poder de a ultrapassar. Kevin teve um papel discreto, mas essencial, na recuperação de Kate. Incentivou-a a perdoar não só Bella, mas também a si própria. Aos poucos, Kate foi encontrando forças para se libertar da culpa que carregava há tanto tempo. Pela primeira vez em anos, sentiu-se em paz, percebendo que a cura não era apenas uma viagem de perdão, mas de autoaceitação. Então, aconteceu uma reviravolta inesperada. Kevin, inspirado pela sua força, convidou as duas mulheres para participarem num projeto cinematográfico em que estava a trabalhar, mas não como atores. Em vez disso, as suas jornadas pessoais de cura tornar-se-iam o cerne da história. O que parecia uma ideia ousada e improvável transformou-se numa colaboração que mudaria a vida de todos. À medida que o projeto avançava, Kate e Bella foram se dedicando ao filme. Noites passadas a elaborar guiões transformaram-se em conversas profundas sobre os seus medos, os seus triunfos e o poder de uma segunda oportunidade. O esforço conjunto, cedo, se tornou uma plataforma para defender causas que lhes eram importantes, como os direitos das pessoas com deficiência e a saúde mental. E isso tornou as suas vozes mais populares do que o próprio projeto. A estreia do filme foi nada mais nada menos que um triunfo. O público emocionou-se com a história, e Kate e Bella continuaram a inspirar com a sua mensagem de esperança, cura e resiliência. A sua jornada da dor ao propósito mostrou que, independentemente dos desafios, um novo começo é sempre possível. O que começou como um evento de beneficência floresceu numa experiência não só para Kate, Bella e Kevin, mas para todos os que conheceram a sua história. Provou que a redenção não é apenas uma possibilidade, é uma realidade poderosa à espera de se revelar quando chegar à altura certa. Não importa onde se encontra na vida, há sempre espaço para um novo começo. E quem sabe, tal como Kevin e Katie, também você pode um dia cruzar o caminho de alguém que mudará a sua vida da forma mais inesperada. Teria tomado as mesmas medidas para ajudar Katie ou teria agido de forma diferente? Conte-nos nos comentários. Esperamos que tenha gostado de ver este vídeo. Se sim, faça like no vídeo, partilhe com os seus amigos e subscreva o canal. Obrigado por assistir.